Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar aqui uma bateria de questões envolvendo a parte de balanceamento, tá? É um tema aí muito importante para a gente compreender a parte de estequiometria, também envolve ali alguns conceitos, né? São úteis no estudo das pilhas e principalmente lá nas soluções. De maneira resumida, o balanceamento consiste, na verdade, em você encontrar os chamados coeficientes da equação, que são números que vão equacionar de maneira adequada uma reação química. Então, segundo inclusive a lei do Lavoisier, quando você tem uma reação química, essa quantidade, os átomos que estão envolvidos ali, né, os elementos químicos envolvidos nessas reações químicas, eles precisam ser ajustados, ou seja, a mesma quantidade de elementos químicos, de átomos, vamos assim dizer, que participam da reação química ali na parte dos reagentes, devem aparecer na parte dos produtos, ou seja, de maneira igual. Tá? Existem aí várias maneiras de você realizar o balanceamento. Um dos mais simples métodos é o método da tentativa, que a gente vai utilizar aqui nesse exercício. Nos outros, a gente vai aplicando os demais métodos para vocês irem também se familiarizando com eles, tá bom? Então vamos aqui, ó. O ácido fluorídrico é utilizado na gravação para a gravação em vidros, porque ele reage com o dióxido de silício conforme a equação química não balanceada, tá? Não balanceada, representada abaixo. Aliás, eu já vou dar a dica aqui a vocês. Ó. Normalmente, a prova do Enem, por exemplo, ela não costuma cobrar o balanceamento propriamente dito. Ou seja, te dá uma equação para você fazer o balanceamento. Em regra, essas equações sempre vão estar balanceadas. Agora, em 2022, na última prova do Enem, caiu uma questão que envolvia aqui o balanceamento. Tá? Então, a gente não pode mais dizer que o Enem não cobra isso de maneira bem assim direta. Cobrou na última prova uma questão, inclusive, bem tranquila. Mas vamos lá. No processo de gravação de vidros, a soma dos menores, fiquem atentos também com isso aqui. Normalmente, os examinadores vão pedir para você determinar os menores coeficientes estequiométricos inteiros, tá? Inteiros, não pode ser fração quando ele fala isso, né? Quando ele determina aqui que são números inteiros, então a gente vai ter que encontrar números inteiros que balanceiam a equação química. Então, são os cuidados que normalmente a gente tem que tomar. Só porque menores coeficientes, gente, porque é o seguinte, quando eu encontro um conjunto de coeficientes, se eu multiplicar a equação toda por 2, por exemplo, todos os coeficientes serão dobrados. Se eu multiplicar por 3, por 4, por 5, então assim, não existe cota superior para a combinação de coeficientes, mas existe uma cota inferior, tá? Uma quantidade mínima de coeficientes que vão ajustar de maneira adequada a quantidade de elementos químicos que fazem parte da reação. Então vamos lá, eu representei aqui a equação abaixo, né? E o que nós precisamos fazer, usando aqui o chamado método da tentativa, como o nome sugere, é você tentar realmente distribuir aqui os coeficientes. Qual que é a dica? Ó, a dica que normalmente a gente fala é o seguinte: procura os elementos que estão assim sozinhos na equação, que aparecem apenas, digamos, o silício. Ele apareceu uma vez aqui, ó, entre os reagentes e apareceu uma vez aqui entre os produtos. Então é um elemento químico que é bom para a gente começar. Professor, o flúor também, sim, o flúor tem aparecido uma vez aqui e apareceu uma vez do lado de cá. Evite pegar um elemento que, por exemplo, apareceu uma vez do lado de cá, mas ele apareceu duas vezes em duas estruturas, né, dos produtos aqui, por exemplo, se o flúor tivesse aparecido em duas substâncias químicas. Então, evite esse tipo de situação. Tá? Como aqui a gente percebe que a equação, os elementos químicos aparecem sempre uma única vez em cada um dos lados, a gente pode começar com qualquer um deles, tá bom? Se a gente pega aqui, por exemplo, o flúor, né? O que nós temos? O flúor, ele apareceu aqui uma única vez. Então, o flúor apareceu uma única vez e do lado de lá, né, que entre os reagentes, ele apareceu uma única vez e entre os produtos ele apareceu 4 vezes. Então isso significa que eu vou precisar de 4 átomos de flúor, né, entre os reagentes, tá? Então eu já tenho aqui, ó, uma primeira noção do coeficiente estequiométrico dessa substância. Então eu já ajustei o flúor entre os reagentes. Quando eu faço isso, observe que
o hidrogênio, que aqui, né, aparece uma única vez, vezes 4, 4 vezes. Do lado de cá ele aparece 2 vezes. Então, nós temos que ajustar o coeficiente da água, onde o hidrogênio está presente, para 2. Por quê? Porque multiplicando 2 vezes 2, 4. E aí nós temos uma quantidade igual de hidrogênios também. Tá? Bom, no caso aqui do silício, ele apareceu uma vez, aqui ele apareceu uma vez, então está tudo ok. O coeficiente aqui já está pronto. E claro, a gente não pode esquecer de dar uma olhada aqui no oxigênio, para ver como é que ficou a questão do balanceamento do oxigênio, para ver se está tudo ok. Bom, na água a gente tem 2 vezes 1, o oxigênio só apareceu uma vez, então nós temos 2. E do lado de cá ele já apareceu 2 vezes. Pronto, todos os coeficientes então foram definidos. No caso da primeira substância, 4, 1, 1 e 2. Gente, agora é só somar. Ele pediu os menores coeficientes, tá? E aqui a gente já tem uma menor combinação. Professor, como que seria uma situação em que a gente não encontrar os menores coeficientes? Eu já falo, mas vamos primeiro somar aqui o que ele falou. Como ele quer a soma, então nós temos, né? Não vamos errar isso aqui. 4 mais 1, mais 1, mais 2. Ou seja, 6, 8. Nós temos aqui, ó, resposta letra A. Se por um acaso, durante aqui o balanceamento, nós tivéssemos encontrado a seguinte situação. 4, 2, 2 e 4. Veja, o dobro dessa combinação de coeficientes. Como ele pediu os menores coeficientes, se for possível, se você perceber que é possível simplificar esses coeficientes por algum número, e aqui é possível fazer isso por 2, a gente faz, tá? Porque aqui não são os menores coeficientes inteiros. Aqui a gente tem coeficientes que podem ser simplificados, tá? Então fica aí atento com isso, porque se ele pede os menores coeficientes, se a gente encontrar números aqui que no final dê para simplificar, faça, tá bom? Nesse caso, questão aí já respondida, letra A. Até o próximo exercício, gente.